E aí, galera, tudo bem? Então, eu vou fazer para vocês hoje a resolução da atividade lá do Forms, que eu mandei o link lá no e-mail de vocês, sobre as propriedades das soluções. Então, aquela aula que a gente viu sobre pressão de vapor, temperatura de ebulição, aqueles exercícios a gente vai resolvendo agora. Não é um conteúdo difícil, porém, às vezes ele parece um pouquinho complexo, mas depende da forma que a gente interpreta ele. Então, essa resolução vem para auxiliar nessa interpretação que a gente tem que fazer dessas características das propriedades. Quem já fez, se tiver tudo certo, beleza, parabéns. Quem não conseguiu terminar porque ficou com dúvida, esqueceu de me pedir, não quis tirar dúvida, então essa é a hora de começar a corrigir e ver o que está faltando aí para entender esse conteúdo. Se mesmo assim, depois da resolução, você ficar ainda com dúvida, me procura lá no privado, que a gente vai tentar resolver. Beleza? Vamos começar? Então, a questão que começa lá a lista, né, que sempre vai começar por 2, porque a primeira questão é o nome, o número e a turma de vocês. Falava sobre o ponto de ebulição, e ele falava que o ponto de ebulição é a temperatura na qual, o que acontece para que esse ponto de ebulição ocorra? Letra A, a substância começa a passar do estado líquido para o gasoso. Letra B, a pressão parcial do vapor do líquido é igual à do solvente. Letra C, a pressão total de vapor do líquido é igual à do solvente. E D, a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor do líquido. Quem prestou atenção na aula já sabe a resposta aqui logo de cara. Mas muita gente veio com dúvida pedir por que a letra A não está correta. Ele está falando que a substância começa a passar do estado líquido para o gasoso. Esse é a temperatura de ebulição. É nesse momento que ele começa a mudar de estado. Mas para que esse momento aconteça, para que essa temperatura ocorra e que isso venha acontecer, essa passagem de líquido para gasoso, as pressões têm que ser iguais. Então, a pressão atmosférica e a pressão de vapor do líquido, elas têm que se igualar para poder chegar no ponto de ebulição, que é aquela temperatura na qual vai fazer acontecer essa mudança de estado. Então, a mudança de estado é uma consequência de igualar as pressões, a pressão atmosférica com a pressão de vapor do líquido. Então, antes de tudo, preciso igualar a pressão para depois começar a passagem da mudança de estado de líquido para gasoso. Né? Então, é a letra D a correta. Certinho? Número 3. Ele dá um gráfico e pede para você analisar as curvas de pressão de vapor do éter dietílico, que é representado pela curva A, e o etanol, que é representado pela curva B, que são dados a seguir no gráfico. E aí ele te dá duas questões. Letra A. Quais os pontos de ebulição dessas substâncias na cidade de São Paulo, onde a pressão atmosférica é 700 ml mercúrio? E letra B. A 500 ml mercúrio e 50 graus Celsius, qual é o estado físico de cada uma das substâncias? Justifique o porquê. Então, a gente vai começar ali pela letra A. O ponto de ebulição, ele é dado exatamente em cima da curva. Então, eu tenho que pegar a pressão que ele me deu, que foi 700 ml mercúrio, e traçar uma reta. Mas uma reta melhor que essa minha, né, gente? Então, aqui no ponto, na curva A, aqui caiu onde seria o ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição a gente tem que traçar aqui agora para descobrir a temperatura. Com certeza mais reto que isso aqui também, né, gente? Então, o A ficou ali entre 30 e 40. Eu vou colocar aproximadamente ali. Eu acho que se passar uma reta bem retinha, ela vai ficar ali entre 33, aproximadamente 33 graus. Então, o ponto de ebulição do éter, 33 graus, lá na cidade de São Paulo, em determinada pressão atmosférica. A letra B, mesma coisa, traça uma reta de verdade, e eu acredito que ele vai ficar ali aproximadamente 76, 77 graus. Então, eu já sei que o ponto de ebulição do álcool é maior que do éter.
Então, ele só pediu o ponto de ebulição, mas se eu for analisar aqui, eu já sei pelas curvas e pela temperatura que o éter seria mais volátil que o etanol. Na letra B, deixa eu mudar a cor do ponteiro aqui. Na letra B, ele fala que a 500 ml mercúrio, é a mesma coisa que a gente passar isso aqui para transformar em ATM, né? E 50 graus Celsius. Qual é o estado físico de cada uma das substâncias? O ponto de ebulição é aquele momento em que começa a mudança de estado, lembra? Então, em cima da curva, eu tenho a passagem de líquido para gasoso. Em cima da curva, então, eu tenho os dois estados físicos. Antes da curva vai ser líquido, depois da curva vai ser gasoso. Então, a gente vai passar aqui a 50 graus. Primeiro eu vou traçar aqui o 500 ml mercúrio. Mas tá muito reto isso aqui, né? E os 50 graus Celsius. Então, eu tenho que analisar esse ponto aqui para as duas curvas. Então, vamos pensar assim. Se fosse o éter, que é representado pela curva A, eu sei que o ponto de ebulição dele está aproximadamente aqui 33 graus. Lembra que a gente já marcou aqui no vermelhinho? Então, após essa temperatura de 33 graus, ele vai ter que estar no estado de vapor. Ele vai ser gasoso, porque ele está numa temperatura acima do ponto de ebulição dele. Então, a letra A, curva A 50 graus, está no estado de vapor, né? Ou estado gasoso. Geralmente é vapor porque ele está sofrendo uma transformação. O que é gasoso sempre. Já é característica daquela substância que a gente está tratando. Agora, a curva B. A curva B, o ponto de ebulição dele é aproximadamente 77 graus. A gente traçou aqui no vermelho. A 50 graus é antes do ponto de ebulição dele. Então, antes do ponto de ebulição, ele está líquido, porque o ponto de ebulição é líquido para gasoso. Acima do ponto de ebulição, gasoso. Antes do ponto de ebulição, que é 50 graus, eu vou ter a curva B, que é o etanol, no estado líquido, né? Então, aí nós temos os dois estados para essa substância. A curva A, vapor, e a curva B, líquido. Tranquilo, né? É só uma interpretação de gráfico e saber usar esses termos que a gente vê todo dia. Pressão de vapor, ponto de ebulição. Lembrar que isso é o momento da passagem, não tem um estado específico. Então, cuidar com essas coisas. Vamos para a próxima? Então, o número 4 é uma questão da UFSC, né? A UFSC é somatória, então vai ter mais de uma opção ou não, né? Correto, então é normal que isso aconteça. E ele está falando que o gráfico a seguir apresenta a variação das pressões de vapor do N-hexano, da água, do benzeno e do ácido acético com a temperatura. Então, ele deu ali o gráfico com pressão e temperatura e mostrou as curvas de cada uma dessas substâncias. E aí é para você identificar a proposição verdadeira. Então, a gente vai lendo as proposições e observando o gráfico. Letra A, o N-hexano é mais volátil que o ácido acético. O N-hexano, ele está aqui. O ácido acético é a curva mais baixa. Então, eu já sei quem é mais volátil. Aquele que precisa de menos temperatura. Então, pensa que a pressão que ele está marcando aqui, os pontos de ebulição das substâncias, é 760 ml mercúrio. Quanto mais temperatura for necessária para você entrar no ponto de ebulição, menos volátil você é. Então, o N-hexano precisa aí de aproximadamente 70 graus para atingir o ponto de ebulição. Os outros vai ser acima disso, ele já está traçado aqui no gráfico. Então, aquele que precisa de menor temperatura, quer dizer que ele já é mais volátil que as outras substâncias. Então, a letra A está correta. Letra B. Na pressão de 760 ml mercúrio, o benzeno, que é essa segunda curva aqui, tem ponto de ebulição de 80 graus. Então, já está traçado aqui o 760, o ponto de ebulição é esse traçadinho aqui, ó. Vai dar exatamente 80 graus. É o ponto em cima da curva, o ponto de ebulição. Não tem erro. Então, a letra B também está correta. Letra C. A 76 graus, deve ser mais ou menos por aqui.
Vamos olhando o gráfico aí, vou fazer um risquinho. A pressão de vapor da água é aproximadamente de 760 ml de mercúrio. Então, eu vou até a curva da água. Meu Deus, gente. Fazendo papel pelo menos sai reto, né? Aqui seria a pressão de vapor, que é o ponto de ebulição e a pressão de vapor, elas têm que se equivaler aqui. Onde seria, se eu traçar aqui, a pressão de vapor da água, que é bem menor que 760. Então, a letra C está incorreta. É uma pressão menor nessa temperatura que ele está solicitando. Letra D. Uma mistura de água e ácido acético, em qualquer proporção, terá ao nível do mar ponto de ebulição entre 60 e 80 graus Celsius. Qual que é o nível do mar? Um ATM. Um ATM é 700 ou 760? Lembra aí, meu povo? 760 ml de mercúrio. Então, eu tenho que marcar aqui entre 60 e 80. Qual seria o ponto de ebulição nessas temperaturas? Quando é uma mistura, não tem como você definir isso, porque você precisa ter a concentração dessas substâncias que você está misturando. É claro que vai ter uma alteração dos pontos de ebulição. Eu não posso falar que uma mistura de ácido acético e água, sabendo aqui, conhecendo os pontos de ebulição entre 60 e 80, eu vou dizer que ele vai ficar aí dentro. Não, essa média não é possível fazer observando o gráfico, né? A gente tem que ter alguns detalhes aí para calcular. Então, a letra D é incorreta por causa disso. Não tem como eu afirmar que essa mistura de água e ácido acético em qualquer proporção, porque isso é errado. Eu preciso saber a proporção para que eu possa calcular isso da forma correta. Letra E. A água tem a 0 graus Celsius a pressão de vapor igual a 760 ml de mercúrio. A água, deixa eu trocar o marcador aqui, tá aqui. A 0 graus daria bem aqui. Qual seria a pressão aqui? Bem abaixo de 760. É só você marcar no gráfico. Para dar 760, ele tem que estar marcado aqui em cima. E para estar marcado lá em cima, a água tem uma outra temperatura, que é 100 graus Celsius. A zero, a pressão de vapor é abaixo de 760. Então, cuidado com isso. Então, a letra E também está incorreta. F, a ordem crescente de volatilidade a 80 graus. Estou ficando sem cor aqui, gente. Vai no verdinho agora. É ácido acético, aí água, aí benzeno e N-hexano. Então, quer dizer que a volatilidade, o mais volátil, tem que ficar por último. Então, aqui eu tenho ácido acético a 80, água a 80, benzeno a 80 e N-hexano ficaria aqui, se a gente tivesse continuado com essa curva, né? O que acontece? A 80 graus, a ordem de volatilidade crescente é daquele menos volátil para o mais volátil. Então, a curva que está mais abaixo é a curva do menos volátil. Então, começou aqui com ácido acético. Aí veio a água, aí veio o benzeno e aí vem o N-hexano lá em cima, sendo o mais volátil. Então, a F ela está correta. Ela está na ordem crescente de volatilidade. Quanto mais acima, mais volátil vai ser essa substância que a gente está analisando. E aí tem a letra G e última. As pressões de vapor aumentam com a temperatura. O que isso quer dizer? A pressão de vapor é ela que indica a volatilidade da substância. Quanto maior essa pressão de vapor, mais volátil ela é. Então, com o aumento da temperatura, a gente pode observar que houve sim um aumento da pressão de vapor, houve um aumento da volatilidade. Vamos supor que a gente estivesse analisando a 40 graus, todo mundo aqui, ó.
A 40 graus, o N-hexano estaria aqui abaixo de 760, o benzeno também, a água também e o ácido acético também. Quando aumentou a temperatura, vamos colocar aqui a 100 graus, aumentou a volatilidade de todo mundo, ó. Então agora já está 760 e os outros ficariam bem acima ainda, né? Esse aqui até o ácido acético aqui ficaria com maior pressão de vapor. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor. Se eu aumento a pressão de vapor, eu aumento a volatilidade da minha substância. Quer dizer que se torna mais fácil evaporar. Tranquilo? É uma questão que a gente leva tempo para interpretar assim, mas depois que você pega o jeito, vai ser rapidinho. 5. O gráfico a seguir representa as curvas de pressão de vapor de alguns solventes genéricos em função da temperatura. Responda. Letra A. Qual é o solvente mais volátil e por quê? E letra B. Qual é a temperatura de ebulição do solvente B a nível do mar? Então, vamos começar a riscar aqui. Ele quer saber qual é o solvente mais volátil. O solvente mais volátil é aquele que precisa de menos temperatura para evaporar. A letra A vai precisar aproximadamente quase 75, o B entre 80 e poucos, 90, e o C, vamos descer retinho aqui, tentar, né? 125. Então, o solvente A é o mais volátil, porque ele é o que precisa de menos temperatura para poder volatilizar, para poder evaporar. E também você pode observar pela curva. A curva mais alta, né, a que estiver mais próxima ali do eixo Y, é aquela que vai representar a maior volatilidade. Letra B, deixa eu só marcar aqui o A. Qual é a temperatura de ebulição do solvente B ao nível do mar? O que é o nível do mar? 1 atm ou 760 ml de mercúrio. Então, você vai lá, deixa eu trocar o ponteiro, colocar verde. 760 e vai até o B. Meu Deus, saiu quase reto. Aí, do B, você vai traçar para baixo. Foi falar, né, Patrícia? 760 é a pressão a nível do mar e a temperatura de ebulição ficaria ali, sei lá, aproximadamente 80? Aproximadamente 80. Por ser uma questão aberta, pode oscilar, você sempre vai ter que usar ali aproximadamente alguma coisa. Se fosse uma questão fechada, ele daria aproximadamente 80 e não colocaria nenhum valor próximo a isso, para não criar nenhum tipo de confusão, porque eu não tenho a temperatura exata, né? Ele não está traçado tão bem assim para a gente saber isso. Então, o solvente mais volátil é o A, porque é o que precisa de menos temperatura para evaporar, e a temperatura de ebulição do solvente B a nível do mar é aproximadamente 80 graus Celsius. Beleza? Vamos continuar? Então, vamos para a questão 6. Temos uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, que seria o álcool comum, em um recipiente fechado. Quer dizer que ele colocou a mesma quantidade de cada uma dessas substâncias num recipiente só. Vamos supor que ele colocou 100 ml de cada uma delas. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Ele quer saber a pressão em vapor, ele quer saber qual é o mais volátil e o menos volátil. Como está em ordem crescente, a gente tem que colocar aquele cara primeiro que é mais difícil evaporar, o de menor pressão de vapor, com aquele que tem uma maior facilidade, que é a maior pressão de vapor. Então, a gente tem duas formas de analisar isso. Pelas forças intermoleculares ou por exemplos do cotidiano. Ele não deu as fórmulas moleculares, né? Talvez seja uma prova que ele traga na capa ou não. Talvez a interpretação tenha que ser feita durante o cotidiano, de como que a gente ouve falar e o que a gente estudou sobre essas substâncias. Então, para a gente interpretar pelas forças intermoleculares, a gente vai falar de cada uma delas aqui. Vocês vão ter que lembrar lá das ligações intermoleculares. Então, a água, ela é ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a mais forte. Se é a mais forte, é mais difícil quebrar. E aí isso indica que essa aqui vai ter
a menor pressão de vapor. Quer dizer que é menos volátil do que as outras substâncias, porque a força intermolecular presente é muito forte. E aí nós temos o éter etílico, que ele tem a força intermolecular de polo induzido. A de polo induzido é a mais fraca, então é mais fácil quebrar, então a pressão de vapor é muito mais alta, quer dizer que é muito mais fácil evaporar o éter etílico do que a água. E aí nós temos o etanol, que é o álcool comum. Ele é uma substância polar com característica polar. Ele tem a força intermolecular de polo permanente e de polo induzido. Então ele é o intermediário dessas duas. Então ele está aqui no meio termo. Então ele não tem nem baixa nem alta pressão de vapor. Então eu já sei quem fica no meio, né? Etanol. Se eu pensar dessa forma, eu só tenho uma resposta. Mas eu posso considerar que ele escreveu álcool ou etanol. Então a gente teria duas opções. Então eu já teria a ordem: água, etanol e éter, né? Letra B. Outra forma de você responder essa questão é interpretando aí algumas coisas que a gente faz no dia a dia. Se você pega um copo de água e deixa ele por um tempo aberto em local, e o etanol e o éter na mesma temperatura, você vai verificar durante as horas ou até alguns dias que o processo de evaporação do copo que tem a água, ele é bem mais lento. Olha para aquele copo que você esquece do lado da cama aí durante a semana, se tem muita diferença do dia que você colocou e o dia que você lembrou de tirar ele dali, né? Então a água ela é mais difícil volatilizar, então ela tem um menor poder aí tem uma menor pressão de vapor. Então já começaria com a água, então só restaria a B e a E. O éter, se você colocar num recipiente, ele é muito fácil de volatilizar. E lembra do éter nos filmes que utilizavam éter antigamente para até como um anestésico, né, um sedativo para apagar as pessoas, e isso aparece de forma muito rápida? É porque ele solta esses vapores muito rápido, é porque ele é muito volátil. Então isso acontece rapidamente. E aí eu já colocaria ele no topo, né, como maior pressão de vapor. E aí só restaria a letra B. O etanol que a gente tem em casa, o álcool, quando você abre o recipiente, você já sente um cheiro. Você já sente que está se espalhando aquelas partículas da substância. Isso já indica que ela tem uma maior pressão de vapor que a água. Só que o éter é muito mais forte. Então a gente tem que ter esse conhecimento aí. Vamos tentar lembrar de filme, vamos tentar lembrar de coisas que a gente faz no dia a dia, se não lembrar das forças intermoleculares e das fórmulas moleculares de cada uma delas, né? Não é todo vestibular que talvez traga todas essas informações para a gente poder resolver. Então a ordem crescente ficou água, etanol, éter. Água que mais difícil evaporar, éter mais fácil evaporar, maior pressão de vapor. E aí a 7, que pedi para você explicar por que uma porção de arroz demora mais a cozinhar em locais de altitudes elevadas, mesmo que a água esteja fervendo. O que a gente tem que lembrar? Quanto mais alto nós estivermos, menor é a pressão aqui, porque menor é a camada de ar. Quanto mais baixo nós estivermos, mais alta é a pressão, porque olha o tamanho da camada de ar aqui, né? Até chegar na altitude que a gente está falando. Então, aonde eu tenho uma pressão baixa, a temperatura de ebulição da água, vamos usar a água aqui, é menor. O que isso indica? Que ela vai ferver mais rápido, ela vai evaporar mais rápido. E aqui embaixo a temperatura de ebulição é maior. Então, a nível do mar, a água entraria em ebulição a 100 graus Celsius. E aqui em cima, no topo de uma montanha, a gente pode chutar ali uns 76 graus Celsius. Por que no local que é mais fácil ferver água, é mais difícil cozinhar arroz? Porque se a minha água ela entra na temperatura de ebulição muito rápido, aquele alimento não acompanha. Quer dizer que ela vai evaporando aquela água que o alimento precisaria para cozinhar. E aí você não vai ter o suficiente.
O ponto de cozimento dos alimentos não mudam dependendo da altitude. O que muda é a temperatura de ebulição da água. Se ela ferve muito mais rápido, o cozimento é mais lento, porque eu tenho aí água evaporando muito mais rápido do que água cozinhando. Então essa é a diferença. Então tem que ter cuidado com essa interpretação e o Enem adora esse tipo de coisa, hein? Então aí está a explicação para quem preferir, né? Para depois anotar. Vamos para a questão 8, então, pessoal. Na 8, ele está falando para considerar um diagrama de fases do dióxido de carbono, que é o CO2, e aí respondendo aí o que ele está perguntando. Então, a gente tem que lembrar lá dos diagramas de fase, que nada mais é que um gráfico que apresenta os estados físicos da substância que a gente está estudando. Então, eu vou lendo a questão e já vamos respondendo. Letra A. Em que estado físico se encontra o dióxido de carbono nos pontos 1, 2, 3 e 4? Então, a gente tem que lembrar do diagrama que ele sempre começa pelo estado sólido, e aí vai para o líquido, e aí vai para gasoso. A mudança de estado que a gente já conhece. Todo aquele diagrama de mudança de estado. Então, se eu já sei marcar isso no meu diagrama, eu sei que eu começo com o estado sólido. O 2 vai ser líquido, o 3 vai ser gasoso. Então, toda essa área aqui do ponto 1 é a pressão e a temperatura que deixa essa substância no estado sólido. O 2, ele está no líquido. Pensa que as curvas, que nem essa curva C, essa curva D que está aparecendo, é o ponto de fusão. Então, é a mudança de estado. Em cima dessa curva, ele está nos dois estados, ele está sólido e líquido. Passou a curva, ele já está líquido. Aí vai chegar a curva do ponto de ebulição. No ponto de ebulição, eu tenho líquido e gasoso ao mesmo tempo, quer dizer que ele começou a evaporar. Acima desse ponto, aliás, abaixo desse ponto, né, como aparece no diagrama, eu tenho tudo no estado de vapor ou gasoso. Então, eu só tenho esses três estados para colocar no meu diagrama. Então, o ponto 1, ele é sólido, o ponto 2, ele é líquido, o ponto 3 é gasoso ou vapor e o ponto 4 é vapor ou gasoso. Então, o 3 e o 4 eles estão no mesmo estado porque eu não tenho uma outra curva delimitando isso, né? Vamos para a letra B. Quais os estados físicos presentes nas curvas BA, CA, DA? A gente tem que saber os estados físicos que acontecem em cada uma dessas curvas. Se elas retratam uma mudança de estado, então eu vou ter dois estados em cada curva. Vamos começar pela BA. Na BA, eu tenho o estado sólido e o estado gasoso. Então, eu tenho os dois estados ao mesmo tempo quando eu estou falando dessa curva BA aqui. Então, ele está passando de gasoso para sólido. Isso tem um nome. Tanto faz se é sólido para gasoso ou gasoso para sólido. Quer dizer que ele está acontecendo uma sublimação. Então, o estado que eu tenho nessa curva BAA é gasoso e sólido ao mesmo tempo. Da curva C para A, eu tenho aqui a curva do ponto de fusão. Então, ele está saindo do estado sólido para o líquido. Então, de C para A, eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, você tem que ver o que você tem do lado de cada curva. E da curva D para A, eu tenho líquido para gasoso. Então, a passagem de D para A, nessa temperatura, né, que ele está pedindo dessa curva, eu tenho líquido e gasoso ao mesmo tempo. E a letra C, ele pede para indicar a temperatura e a pressão em que o CO2 existe simultaneamente nos três estados físicos e deu o nome do ponto indicado pela letra A. A letra A é exatamente esse ponto que ele está falando, né? É nessa pressão de 5,1 e temperatura de menos 56,6, em que o CO2 vai existir simultaneamente nos três estados físicos, que é o que a gente chama de ponto triplo. É o ponto triplo que indica que eu tenho a substância nos três estados nesse tempo, nessa pressão e nessa temperatura. Tranquilo? E aí a questão 9. Acredita-se que os cometas sejam bolas de gelo que, ao se aproximarem do Sol, volatilizam-se parcialmente a baixa pressão do espaço.
Qual das flechas do diagrama a seguir corresponde à transformação citada? Mesma coisa que a gente fez em todos os diagramas, ele já deu aqui, ó. Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. E olha o que ele fala no enunciado, ele tem bolas de gelo. Isso aqui é sólido. E aí, quando ela se aproxima do Sol, ela volatiliza, ela evapora, né? Eu tenho alguma coisa no estado de vapor. Então, essa passagem do sólido para o gasoso tem que ser dado pela flecha C. Quer dizer que está acontecendo aí uma sublimação. Ela está passando do estado sólido para o gasoso. Então, a flecha do diagrama que corresponde a essa transformação é a flecha C. Número 10, ele dá um gráfico que representa as curvas de volatilidade do éter, da acetona, do álcool e da água. Analise o gráfico e indique a alternativa correta. Já analisando o gráfico, a gente já sabe quem é mais volátil e quem é menos volátil, né? Então, a gente vai indo aqui por cada uma das alternativas. Letra A. A água é a substância que possui maior pressão de vapor. Quando a gente fala maior pressão de vapor, a gente está falando da substância mais volátil. A água não é a que tem maior pressão de vapor, porque é aquela que precisa de maior temperatura para poder evaporar. Então, ela é que tem menor pressão de vapor. Opa, não está riscando aqui. Menor pressão de vapor. Letra B. Entre as substâncias acima, o álcool é o que possui a maior pressão de vapor. Entre as substâncias do gráfico, o álcool é a que possui a maior pressão de vapor, só que a água, né? As outras, a acetona e o éter, precisam de menos temperatura ainda para evaporar. Então, são elas que têm maior pressão de vapor. Então, a letra B também está errada. Letra C. A acetona é mais volátil que o éter. Não, a acetona precisa de mais temperatura para evaporar. Né? Olha aqui, fica ali quase 50 graus. Quase não, 50 graus. E o éter é aqui 20, 30. Então, a 30 graus o éter já está evaporando. A acetona precisa de 50. Então, errada. Letra D. À medida que a temperatura diminui, a pressão de vapor também se reduz. À medida que a temperatura diminui, a pressão de vapor, não é que a pressão de vapor ela se reduz. As substâncias que estão sendo analisadas apresentam maior pressão de vapor a uma temperatura menor. Então, a gente tem que cuidar com isso, né? À medida que a temperatura diminui, eu estou diminuindo a capacidade das minhas substâncias de volatilizarem. E aí, a correta vai ter que ser a letra E. As interações intermoleculares do éter são mais fracas que a da água. A gente viu já no exercício anterior. A água ela tem a força intermolecular de ligações de hidrogênio, que é a ligação mais forte, a força intermolecular mais forte. O éter é de polo induzido, é a mais fraca. Quanto mais fraca for a força intermolecular, mais volátil vai ser essa substância. Então, a letra E é a correta.